solicito aqui para a gente fazer aqui rapidamente aqui um pequeno alongamento, né? Então solicito que me acompanhe então aqui, aqueles que puderem, né? Então a gente faz aqui um rápido alongamento, fazendo isso aqui, jogando aqui para trás, fazendo assim um pouco. Agora assim, ó, isso tudo vai ajudando no relaxamento. Agora ao contrário. Agora aqui assim, ó, o máximo mais largo. Nossa. Mais uma vez. Aí teria outros, né? Vamos reduzir por perto tempo. Embora seja serenidade, mas vai ter que ser rápido. Bem, aí começa a questão da respiração, né? Respiração. Então, a respiração, para que a gente consiga oxigenar bem as nossas células, nós precisamos, então, aproveitar a capacidade máxima do pulmão. Então, por exemplo, quando a gente respira, inspira, né? E joga o ar aqui para cima, ninguém está aproveitando a capacidade do pulmão. Agora, quando eu respiro, inspira assim, ó. Joguei o ar aqui para a região. Quem fez isso daqui foi o diafragma, né? Então, inspirou. Inspirou. Então, teste aí individualmente, de uma forma mais profunda, para ver como é que está respirando. Aí eu vou observar daqui, ó. Eu estou vendo movimentar essa região, da maioria aqui. Só olhando assim, né, superficialmente. Agora, quando eu inspiro, estou aproveitando bem a capacidade do meu pulmão. Em consequência, está passando oxigênio através dos alvéolos pulmonares para toda a corrente sanguínea, que vai para todas as extremidades do corpo, para todas as moléculas, células. E assim eu vou estar oxigenando bem todo o metabolismo de todo o corpo. Aí vai se tornando uma pessoa mais o quê? Mais tolerante. Por quê? Ele está tranquilo. Então, aí vai diminuir os processos lá na justiça. Então, esse exercício da respiração, existe várias etapas. Uma delas é essa aqui. Então, inspira aqui. Segura durante uns 4 segundos a 5 segundos. Para quê? Para oxigenar bem todas as moléculas e células. Aí expira profundamente. Aí inspira, procurando relaxar os ombros. Segura ali uns 4 a 5 segundos. Respira profundamente. Aí existem outros mais adiantados, né? Outros métodos, que é inspirar pela esquerda, narina da esquerda. Então inspira, segura e solta. Mais uma vez. Segura, solta. Aí inverte. Procurando relaxar os ombros. Segura. Aí solta. Mais uma vez. Segura. Aí solta. Aí existe outro que a gente inspira pela esquerda. Segura. Expira pela direita. Aí inspira pela direita. Segura. Expira pela esquerda. Então a pessoa fazendo esse tipo de exercício vai se tornando uma pessoa mais serena. Aí lá na escola eu faço o quê? Depois dessa etapa, porque é mais demorada, né? Porque eu vou detalhando cada etapa, aí eu entro na fase de gratidão, onde ensino lá as crianças a terem gratidão, por exemplo, pela escola, gratidão pelos professores, gratidão pelo material de estudo, pelos colegas. E isso começa a aumentar o quê? A tolerância. Ou seja, vai diminuindo a intolerância e vai se tornando um ambiente melhor. Então eu comecei pela sala do meu filho, depois se expandiu para toda a escola.
pelo resultado que foi se obtendo. Então essa questão da respiração é super importante, pense nisso. Muito obrigado. Obrigado. Agora nós vamos fazer uma bateria de apresentações, porque nós temos 10 minutos para cada grupo. Então, assim, vou estar falando do grupo da educação, saúde, empresários executivos e o grupo de sustentabilidade. Então vai ser 10 minutos cada um, assim, bem rápido, para que a gente possa ter depois a apresentação do Dr. Kitatani e depois a conclusão do congresso. Então, assim, vai ser, depois dessa tranquilidade, depois dessa respiração, vamos lá, 10 minutos cada um. Obrigado. Agora vamos lá. Doutora Simone Taqueta Bicalho, da educação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria agradecer o convite, né, do grupo do IPCY e vim aqui compartilhar um pouco do que a gente tem de conhecimento sobre o perfil do consumidor verde. E aí, no meio do caminho, prestem bem atenção, vou lançar um desafio aí para vocês poderem ver que tipo de consumidor você é, né? Mas aí eu vou falar em específico da energia fotovoltaica. E aí a gente vai falar um pouco sobre a influência do comportamento do consumidor, que fatores influenciam a sua compra ou consumo de bens e serviços, que tipos de consumidores nós temos, como é o perfil do consumidor de energia fotovoltaica, e a gente vai fechar um pouco aí sobre essa nossa apresentação do dia de hoje. Na Constituição está aqui, ó. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, acho que eu combinei com todo mundo ficou falando do coletivo, do homem, né? Que ele tem grande influência nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai enfatizar essa parte aqui da Constituição. E vamos ver quais são os fatores que influenciam o nosso poder de compra. Isso é marketing, tá? O marqueteiro, ele usa isso aqui para poder vender o produto para você. E aí ele leva em conta os fatores culturais, que influenciam os sociais, os pessoais e psicológicos, que varia aqui no cultural da cultura, suas classes sociais, então as diferenças vão influenciar no poder também de poder comprar algo, os grupos de referência, a própria família, os papéis e posições sociais também vão influenciar, e aí fatores pessoais, a idade, o estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, o estilo de vida, né? Personalidade. O pessoal acha que quando eu adoto, tenho uma cisterna de coleta de água de chuva, na empresa do meu marido falaram que eu era bicho grilo. Essa mulher é paz e amor. Então existe ainda o preconceito de práticas verdes, né? E aí a gente tem fatores psicológicos aqui, motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes que vão influenciar da gente comprar ou não a tecnologia. Já foi dito aqui que a tecnologia já é acessível, já está disponível. Por que a gente ainda não compra? Qual é a nossa motivação? Tá? E aí, vejam isso aqui, esse é o desafio. Quero saber que tipo de consumidor verde você é. Veja se você... Eu acho que os que estão aqui não são marrons básicos, tá? Que são os menos envolvidos nas questões ambientais mesmo, porque hoje a gente está discutindo isso no IPCY. Eu acredito que vocês sejam esses, é verdade? Verdes verdadeiros, possuem fortes crenças ambientais efetivamente vivenciadas, acreditam que podem fazer pessoalmente uma diferença na resolução de problemas ambientais. É você, não estão na coletividade. Verdes do dinheiro, eu vou pagar para isso, eu não tenho tempo, vou pagar para alguém fazer, eu vou me hospedar no hotel que tem planta árvore para mim, né? Quase verdes, ó, não acreditam que eles mesmos possam fazer muito para exercer um impacto ambiental positivo e não desejam pagar mais por produtos pró-ambientais e são considerados indivíduos mais neutros. Gente, qual de vocês aí? Vai refletindo, no final da apresentação vamos ver qual que é o tipo de consumidor verde que você é. Resmungões realizam poucas ações ambientais, mas acreditam que outros consumidores também não estejam cumprindo sua parte, sentem-se confusos e desinformados sobre questões ambientais, achando que toda coisa é problema de outra pessoa e que um terceiro deverá resolvê-la. Então, meu problema do lixo, eu ponho ali o cara que vai resolver o problema do lixo, o cara que vai resolver o problema da água, da energia para mim, certo? E os marrons básicos, que eu acho que ninguém aqui é, né?
Certo, gente? Tá? E aí existe uma tendência em relação, uma relação aqui de produtos verdes e práticas de marketing, que temos relacionado aqui 11 pontos, e vamos falar, dar uma ênfase a essa questão da eficiência energética, que já foi dita até então, renovável e produzido localmente. Tá? E aí nós temos algumas tecnologias, no caso de fonte de energia limpa para microgeradores. Então a gente tem hoje a solar fotovoltaica, a eólica, e também temos o sistema híbrido como exemplo aqui, a eólica e a fotovoltaica, e ele já falou também da térmica, né? Mas vamos dar ênfase àquilo que a gente tem ouvido muito na mídia e o que a gente está tendo acesso para poder aqui adquirir. Reforçando aqui, o Brasil, como ele disse, né, anteriormente, o Brasil, ele, nessa parte mais escura, é o potencial de produção de energia fotovoltaica, solar, a incidência solar. Em comparação com a Europa, que a gente está vendo aqui, ó, bem menor. E o Europa está botando tudo aqui que nós estamos implantando, certo? A gente também tem a mapa de ventos aqui mostrando onde são os potenciais locais para poder gerar energia eólica, não quer dizer que sejam as únicas, tá? Então, como ele já comentou aqui na região Nordeste e na região Sul. E aí a gente vai falar desse que está sendo o boom do momento, que é energia solar fotovoltaica. Que é você instalar na sua própria casa para gerar energia, mas ela não é armazenada, e sim você utiliza e para o excedente você cede para o... Aí ficou uma pergunta, eu fiz uma pesquisa e aí depois comparei com uma pesquisa do Portal Solar. É o seguinte, será que as pessoas estão colocando só porque querem economizar? Aí fica uma pergunta para vocês também. Então, no Portal Solar, eles fazem uma pesquisa toda vez que alguém entra nesse portal, que aglomera várias empresas de painéis solares, fotovoltaicos, tá? Para geração de energia. E aí aqui, ó, quem pede orçamento em geral são homens. E uma pesquisa que nós fizemos em Indaiatuba, que tem um dos altos IDHs do país, né? Tem uma boa qualidade de vida, fica aqui pertinho de Campinas. Quem vem de avião até Viracopos é ali do lado. Então 100% são homens. Olha, os homens estão sendo inovadores nesse sentido, né? E aí a gente vê que a faixa etária aqui, ó, 31 a 50 anos, ou seja, são pessoas mais maduras e que já têm um pouco dessa consciência ambiental. E nós vemos que grande parte são proprietários, até mesmo em Indaiatuba, e construído, ou seja, normalmente eles têm uma casa já e pretendem instalar células fotovoltaicas, e em Indaiatuba eles instalaram, esse daqui é a pesquisa, foram pessoas que já instalaram, tá? Aí no caso aqui do tipo de imóvel residencial, porque é mais fácil, ou seja, é minha casa, eu não tenho que resolver com o pessoal do prédio para poder instalar essas placas, tá bom? E aí o valor médio da conta deles é de R$200 a R$600, tanto na pesquisa do Portal Solar, quanto no nosso trabalho aqui. E aí fica uma pergunta que já possui aquecedor solar instalado? Então do Portal Solar, que é pessoas que fazem o pedido de orçamento, a maioria não. Mas em Indaiatuba, quem instalou placas fotovoltaicas, sim. Aí está mostrando cada vez mais que ele é um consumidor verde, que ele pode estar fazendo a diferença no mundo, tá? E aí a gente acrescentou mais duas perguntas em Indaiatuba. Adotam o reuso da água? A maioria diz que não. Pratica a coleta seletiva? 100% disse sim. Ou seja, são pessoas que já ultrapassaram essa barreira só da consciência. Eu estou fazendo, eu estou agindo, né, de alguma forma contribuindo. E aí a gente sabe que o preço da energia fotovoltaica residencial, ela vem, para eles poderem instalar, ela vem diminuindo, como já foi dito. Em média está se pagando cerca de 17 mil a 20 mil para uma casa de 4 pessoas, tá? A nível comercial, os valores têm variado de 75 mil a 245 mil, de acordo com a potência de geração solar ali. E as indústrias também têm essa variação de 284 mil a 1.130.000 reais, tá? Esse gráfico aqui é para mostrar que o valor é cotado em dólar, então se aumenta o dólar, aumenta o valor do watt-hora, tá? Então a gente está vendo aqui que em 77 chegava a 76 dólares e nessa pesquisa foi até 2015 30 centavos de dólar. Está bem mais acessível, ou seja, mesmo aquele que não é tão rico, por 17 mil é um terço de um carro popular.
ou a metade de um carro popular. Tá? Então a gente tem a capacidade também de poder adquirir isso aí. Em janeiro de 2018, que é o dado que tem do Portal Solar também, uma placa solar fotovoltaica de 330 watts no Brasil, a vareja é R$ 849, como eu falei, varia com dólar. Se você pega esse valor, divide pelo watt, vai dar R$ 2,57, menos que $1, tá? E a residência de Indaiatuba, eles, como eu falei, eles estão instalando 2 a 5 quilowatts pico, que é a unidade que a gente utiliza. Só para mostrar, se aumenta também o número de empresas que estão instaladas, como está aqui, se vocês depois... Não estou fazendo propaganda da empresa, tá? É porque ela faz o aglomerado dessas empresas e tem essas informações que a gente pode comparar. E nós vemos aqui, no Portal Solar, você pode levantar quantas lojas tem, se tem lojas onde você está residindo, se tem financiamento, se tem empresas. No caso, as vermelhinhas são as lojas. Então você vê, não está dando para enxergar, mas aqui, ó, 251, só no estado de São Paulo. Isso é possível ver aqui, ó. Apesar do estado que possui maior número de empresas ser São Paulo, os maiores orçamentos serem São Paulo, quem mais instalou foi Minas Gerais. Ó, juiz, ó, quem mais instalou foi Minas Gerais, tá? São Paulo foi em 4º lugar, tá? E aí, eu quero fazer um gancho disso aqui com uma outra pesquisa que eu fiz. O consumidor verde é aquele que pensa nas questões de sustentabilidade, né? Que é o social, econômico e... Social, econômico, é o nervoso, hein? E ecológico, ambiental, eu ia falar ambiental, não ecológico. Certo, obrigada. Então, o que acontece aqui, que esse consumidor orgânico, que existe um grupo lá de CSA, não sei se vocês já ouviram falar, é um grupo de trabalho em que tem os coagricultores e tem os produtores. Então, eu, por exemplo, quero fazer parte do CSA. Eu sou uma coagricultora, posso chegar na propriedade, ajudar a plantar, ajudar a colher, posso ajudar a comercializar e eu pago uma cota para isso. E a gente fez uma pesquisa, só uma parte, mostrando aqui o seguinte, ó. Grande parte já tem pós-graduação, até doutores ali. Ela está nessa faixa que nós comentamos, acima de 31 a 35 anos de idade. E elas estão dispostas a pagar mais por um valor mais ecológico, amigo do ambiente. Existe um nicho de mercado. Isso não está acessível. Se ele tem poder de poder decidir, poder, no caso, ser mais amigo do ambiente, então eu tenho o poder aquisitivo, o conhecimento, por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo, né? E aí fica aí mais ideias para vocês, né? Então a gente falou muito de fotovoltaica, eólica, e aí já existe aqui no país, apesar dele falar que não tem que tem grande potencial dessa questão fotovoltaica, é só lembrar da nossa bicicleta. Então tem fabricante já fabricando bicicleta para geração de energia, né? Já temos pás eólicas mais na região litorânea do Rio de Janeiro, né? A própria roda d'água aqui. Então temos várias alternativas. O que se fala é, nós temos que tomar a atitude de estarmos pensando nessas tecnologias que estão cada vez mais acessíveis, mas não adianta ser acessível se eu não quero colocar. Se eu não tenho a decisão de ser verdadeiramente verde. Senão a gente está fazendo discurso que vai ficar por aqui. Então aí, e aí para poder enfatizar tudo isso que a gente está falando, nós temos o Dia do Consumo Consciente, 15 de outubro, tá? Que foi no âmbito internacional em 2008 iniciado pelos Consumers International, para promover uma mobilização mundial na mesma data para marcar a importância da educação para o consumo sustentável. O que a gente percebeu nesse estudo que nós fizemos com aqueles que instalaram placas fotovoltaicas, ele não mudou o modelo de consumo. Ele só quer pagar menos, consumindo a mesma coisa. Então a gente também tem que ser racional nas nossas ações de consumo. Então não é manter o nosso padrão de consumo, repensar nosso padrão de consumo e ser como os alemães, como foi dito anteriormente, é que me fugiu o nome, foi dito anteriormente, poder estar compartilhando com os outros. Então a coletividade, como está na Constituição, faz parte. Nós somos o coletivo. Nós é que vamos transformar, não é os políticos. Somos nós nos juntando que vamos remodelar essa economia que nós vivemos nos dias de hoje, fazendo um pouquinho de cada vez. Né? E acreditando, sendo verdadeiramente verde, tá bem? Gente, essas são as minhas referências que eu utilizei no dia de hoje para apresentação.
Pense diferente e aqui está meu contato. Muito obrigada. O Dr. Walter Ramati, do Grupo da Saúde. Bom, coube a mim ser representante do Grupo de Profissionais da Saúde e eu tive que adaptar o conhecimento médico, as informações ao tema do Congresso. Então, eu vou falar sobre o conceito de energia limpa e acessível na saúde e já passar uma informação que, depois que vocês me ouvirem, vocês também serão responsáveis pela própria saúde. Uma vez cumprida os papéis, né, do poder público, né, de proporcionar saúde e a parte preventiva da saúde, né, saneamento básico e vacinação, orientação. Então, nós vamos falar sobre energia limpa e acessível. Bom, para começar, para se ter saúde, a gente tem que ter uma água de boa qualidade. Por quê? A água é a matéria matriz e a mãe da vida. Sem a água e uma água boa, estruturada, nós não vamos ter uma vida saudável, né? Por quê? As pontes de hidrogênio da água possuem as forças randômicas que são necessárias para o intracelular da água. Então, a água, ela estabiliza a conformação de hélice de DNA e do RNA e permite manter a estrutura da molécula do RNA e do DNA e mantendo a sua característica especial de enrolar e desenrolar para desempenhar o papel. A água mantém a estrutura tridimensional das enzimas, das proteínas, e ela estabiliza a estrutura terciária das enzimas e das proteínas. Sem enzima não existe energia biológica, tá? Não existe ATP, e sem as proteínas não existe célula. Então, isso serve para manter a hidratação das proteínas, ácidos nucleicos e macromoléculas. Vamos falar sobre os elétrons. Os elétrons da água e da terra e dos intestinos são muito importantes no tratamento de doenças. O hidrogênio é o mais antigo e eficaz antioxidante mitocondrial. Ele é um protetor da célula. Na sociedade moderna, foi criado um sistema de vida que causa deficiência de elétrons e hidrogênio. Os cuidados que a gente deve ter para ter uma boa qualidade da água: evitar o consumo de água engarrafada em garrafa PET, porque durante o transporte elas são aquecidas e liberam dioxina. Dioxinas são carcinogênicas, né? Ela predispõe o indivíduo a desenvolver câncer. O aparelho de micro-ondas só deve ser usado para aquecer alimentos, não para cozê-los. Por quê? Desestrutura a água e causa adoecimento. Evitar de consumir água de filtro como um alimento ou como uma bebida, tá? Porque a água que nos é fornecida pelo sistema público, ela contém flúor, cloro, metais pesados e xenobióticos. Usar água mineral de preferência sem gás, não fluoretada para beber e acondicionada em frasco de vidro. Se você vai guardar água na geladeira, coloque em frasco de vidro. Ainda falando sobre a importância dos elétrons da água, da terra e dos intestinos. Nós podemos enriquecer o nosso organismo de hidrogênio de 4 maneiras. Dissolvido em água, o que confere um potencial de oxirredução, então uma maior proteção, por exemplo, de menos 450 milivolts. É um valor assim, próximo do ideal. Na forma de inalação do gás, eu não recomendo porque existe risco de explosão, ele é combustível, né?
No nosso intestino ele é gerado e absorvido porque é produzido pelas bactérias intestinais amigas, que são produtoras de hidrogenase. Então o hidrogênio tem efeito anti-inflamatório, tá? E provenientes da terra, pelo aterramento do corpo. Aqui eu vou passar um vídeo rápido. Bom, gente, aqui é um vídeo rápido para mostrar como que você absorve a energia da terra, tá? Então, quando o homem não dependia tanto de tecnologia, então ele entrava mais em contato com a natureza e naturalmente ele recebia os elétrons da Terra, tá? And if you love feeling great while earthing outdoors, now you can start earthing indoors too. Simply connect your earthing product into the third hole of an outlet, which directly connects to the existing ground rod of your home. This connection lets you safely and conveniently receive Earth's energy from wherever you are, whether that be working or playing, and especially while you're sleeping. Because while earthing, you'll sleep deeper, feel more refreshed in the morning, and wake up looking terrific. And the best part? Anyone can benefit from this life-changing discovery. It's a no-brainer. Start earthing today to look better, feel better, and sleep better. Guaranteed. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a visão da alimentação natural, conforme o ensinamento, levando em consideração o positivo e o negativo. Para a gente conseguir energia para o nosso dia a dia, a gente tem que se alimentar. E tem que ser alimento proveniente de agricultura orgânica, ecológica, sem agrotóxicos. Então, pelo método da Yokonoen. E preparado com cuidado e carinho por pessoas felizes com a própria vida. Então, de preferência, a pessoa for Yokoshi, Sunao, alimentar-se sempre com gratidão. Alimentação simples, natural e saudável. Ela deve ter como base o arroz integral, milho, trigo orgânico, trigo sarraceno, grão de bico, painço, milhete, pão preto, açúcar mascavo e sal marinho. Nós, como comitê, a gente sabe que a gente deve evitar de sair da mesa saciado, ingerir só 80%. Devemos evitar açúcar branco, bebida alcoólica, refrigerante, café, chocolate ou leite, sorvete, pimenta, condimento e glutamato monossódico. Pode ser usado com moderação frutas, carne, ovos, leite e manteiga. Devemos fazer pelo menos 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar. Ideal seria pequenas porções de 3 em 3 horas. Como a criança a gente faz dessa forma, né? De 3 em 3 horas. Comer quando tem vontade. Devemos mastigar bem os alimentos, cada bocado de 50 a 80 vezes. Parar de comer 4 a 5 horas antes de dormir. Para quem tem mais de 40, evita refluxo. Alimentar-se com equilíbrio, princípio da cruz. Cruzamento entre positivo e negativo. Aqui a gente tem um quadro, um diagrama que mostra o que é o alimento positivo, o que é o negativo. Tá? Então, seguindo. O que causa o alimento o positivo? Estimula o sistema nervoso simpático. O negativo, o parasimpático. Ligado ao sal, causa contração. Ligado ao potássio, relaxamento. Essas informações vão ser disponibilizadas no pendrive para vocês. Aqui é um diagrama que mostra como se faz um equilíbrio entre o alimento positivo e negativo. Tá? Aqui a gente tem a
a cruz tridimensional, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. E, então, quanto mais para o alto, é mais positivo. Então, um alimento nunca é totalmente positivo ou negativo, ele é em relação a outro alimento. Tá? Então, sugestão: alimentos pelo método de Yoko. Depois tem a forma de escolher os alimentos. O tempo é curto, então eu estou passando rápido. Informações adicionais para quem é comitê. Fazer o que come nos alimentos. Isso a gente às vezes esquece, né? Sempre lavar muito bem verduras, legumes e frutas. Por quê? Por causa de reduzir a agrotóxico. Evitar consumir hidropônico. Por quê? Os hidropônicos são irrigados com águas que contêm metais tóxicos, são contaminados, né? E metais tóxicos provocam depressão. A gente deve procurar comer fruta todos os dias, de preferência entre as refeições. Colocar um limite de 25 gramas de frutose por dia, que se a gente ingerir a mais, provoca esteatose hepática, engordura o fígado e predispõe a câncer também, tá? Excesso. O exemplo de fruta é interessante. Banana é fonte de triptofano, é um precursor da serotonina, ela ajuda a regular sono, humor, previne distúrbio emocional. Mais umas informações. Quando a gente envelhece, começa a faltar ácido clorídrico no estômago, que provoca doenças crônicas, doenças inflamatórias. Após, então, os 40 anos de idade, a gente tem uma redução significativa das secreções digestivas. Tomar cuidado com o espinafre. Nos Estados Unidos, por causa do espinafre do Popeye, teve muita criança que morreu por causa disso. Ingestão moderada de espinafre é bom, é uma boa arma contra depressão, esquizofrenia, doença degenerativa. Comer peixe 2 vezes por semana é interessante, deve ser grelhado, cozido, não frito, porque quando a gente frita o peixe, ele vira uma proteína plástica, mais plástico do que proteína. Tá? Informação adicional: leite pode causar as seguintes doenças: displasia mamária, gases intestinais, reumatismo, né? Enxaqueca. Para quem consegue substituir por estado de soja orgânica, em pó, ideal soja fermentada, tempê, miso e natô. Para quem é descendente japonês, isso é fácil, oriental. Para quem é ocidental, coalhada de kefir regula o intestino, melhora a pele, melhora o humor, previne câncer de mama e próstata. Alimentos fermentados aumentam a longevidade e evitar adoçante. Bom, eu já vou passar para o final. Eu ia falar sobre atividade física. Bom, gente, para concluir, é muito importante para ter saúde, que, principalmente para nós que somos comitês, que a gente deve ter isso em mente: agradecer a Deus a todo instante, qualquer acontecimento. É importante que a gente, para a gente libertar o nosso coração e a alma de orgulho, ódio, inveja, amargura e vingança. Convivência em comunidade é a chave que nos liga para um mundo melhor. A gente deve demonstrar amor ao próximo em atos, palavras fundamentadas no amor e na verdade. Colocar agradecimento em tudo na nossa vida. A gente deve sempre fazer mais, esperar menos pelas pessoas. E objetivo, sempre com um sorriso no rosto. Cultivar a paciência, amar o próximo, o planeta, perdoar sempre e ame e seja feliz. Amor é a chave da felicidade. Gostaria de chamar agora o Enéas Evandro Simão, representando os empresários executivos.
Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e a permissão de estar aqui passando algumas informações no nono congresso do Instituto de Pesquisa, Civilização e OPA. Eu também tenho a grata permissão de participar da entidade há mais de 30 anos como comitê, e isso eu percebo que mudou muito a vida da minha família, das minhas filhas, de todos nós que convivemos juntos. Você pode passar, por favor? Bom, eu sou Enéas, sou atualmente aposentado, mas eu me considero aquele do filme lá, o Red, aposentado e perigoso. Então eu não quis parar de trabalhar, e eu sou sócio dessa empresa, Vetus Construção e Soluções Sustentáveis. Então a gente foca em construção residencial com uns sistemas e soluções da parte de placa fotovoltaica, que eu vou falar por fim, mas também recuperação de água de chuva, água de limpeza de piscina, aquecimento, que eu vejo, como já foi até falado pelo Dr. Mário, em termos de futuro, o aquecimento eu acredito que vai ser desprezado, vai ser migrado novamente para você aquecer a água com energia elétrica, mas não vai ter um consumo que não seja da placa fotovoltaica. Eu já em 2 casas de bom tamanho, de mais de 700 metros quadrados, sugeri ao proprietário e eles entenderam e trocaram na fase de projeto. Então eles não vão ter boiler, não vão ter placa de aquecimento, vão aquecer com a parte elétrica, com aquecimento central. É muito mais prático, muito mais confortável, só tinha a desvantagem de consumir um valor alto em termos de conta de energia. Então, a Vertex, como eu falei, ela faz também a parte de automação e construção, e a parte de placa fotovoltaica. E me deram a oportunidade, o espaço para falar sobre placa fotovoltaica, e o bom de falar no fim é que já muita coisa já foi falada. Nada é coincidência, né? Tudo é providência, mas além de falar de algum case, eu montei alguma coisa com um pouco de histórico, um pouco de informação. Por favor, pode dar uma... Então, placa fotovoltaica, né, que é o nosso assunto. Hoje a gente está num nível de desenvolvimento que a gente tem a sensação que é, vamos dizer assim, uma coisa muito nova. A gente já pode deixar o anterior. Então, o efeito, na verdade, ele foi percebido em 1839 e já em 1877 já tinha um aproveitamento real, de caso real. Não era de laboratório, não chegava a ser comercial, mas já era um uso de placa fotovoltaica. A primeira fotovoltaica comercial foi feita em 54, e mesmo assim já faz muito tempo. Mas por circunstância do mercado financeiro era cara e a energia fóssil era muito barata. Então a matriz foi sempre voltada para o que era mais barato, que era o combustível fóssil. Pode adiantar a próxima? Em 70 é que elas voltam a ficar, vamos dizer, em divulgação ou interesse pela subida do petróleo. Eu acabei de esquecer de comentar, mas as primeiras placas fotovoltaicas tinham um rendimento muito baixo, e mesmo hoje ainda eu considero um rendimento muito baixo. A gente tem de 15% a 22% da energia que foi mostrada. Eu também pus aquele mapa, todo mundo mostrou o mapa solar, é bom que vocês já tomaram conhecimento, e até o anterior estava com maior precisão focado no Brasil. Mas você então tem um potencial de evoluir muito. O futuro, né? A gente está hoje com os testes já em um material que se chama grafeno, revestindo uma superfície, e ali tem um potencial de transformar em energia elétrica direto, muito maior, chega na casa dos 80%, e na China eles estão desenvolvendo, já está em experiência, um grafeno que com a chuva, diferente da eólica e da fotovoltaica normal, no período nublado de chuva ela vai gerar energia elétrica também, porque ela tem uma polarização
O princípio de como nasce a corrente elétrica é a diferença de positivo e negativo. Então, nesse grafeno ele também vai ter pedacinhos positivo e negativo que vão ser fechados o circuito com a gota de água com a acidez que a água normalmente tem, mesmo que seja uma água de chuva límpida, ela tem sempre um pH. Então essa placa vai gerar energia elétrica não pelo efeito foto, mas por um efeito químico no momento da chuva. Então mesmo chovendo, ela vai gerar energia elétrica. Na próxima, pode passar a próxima, por favor. Aqui já foi mostrado, né, o valor, isso aqui ainda é 2015, já a tendência é que está caindo mais ainda, o decréscimo é acentuado, e acho que no próximo gráfico, não, ainda tem, depois eu vou mostrar só uma variação de crescimento de potência instalada, nas regiões Brasil e no mundo. Pode, por favor, passar a próxima. Então, eu coloquei até como um impacto de negativo, mas mais para frente eu vou até repensar, eu vou até trocar. Então, os impactos positivos realmente é uma geração de energia limpa, né? Reduz a emissão de CO2 e evita corte de árvores. Tem os índices de quanto um quilowatt-hora, eu vou passar tudo isso na apresentação e depois disponibilizar no arquivo. Evita corte de árvores, atração de investimento, criação de empregos, que coincidentemente também já foi falado. A diversificação da matriz energética, de qualquer forma, por melhor que seja, sempre é bom você ter uma diversificação, não ficar 100% de um tipo de energia, como o Brasil ficou uma época que tinha 100% praticamente de hidráulica. Tinha só a usina térmica de Piratininga, que quase foi desativada e segurou alguns apagões nos anos de 70. Aqui, não sei se alguém chegou a conhecer, na época que era ainda a Light. As usinas, né, que são nucleares, térmicas ou mesmo eólica, a própria fotovoltaica tem impactos negativos, né, mas você, com o aumento dessa instalação das placas, seja por uma usina geradora, ou seja, a microgeração que a gente chama, que são nas casas, a gente chama de microgeração. Você está evitando que sejam construídas grandes usinas de outra matriz energética. Então, mesmo que seja uma grande usina, mas fotovoltaica, ela é melhor do que uma grande usina hidráulica, nuclear ou térmica. Pode passar, por favor? Bom, os impactos negativos, né, o que eu comentei que eu vou repensar, e já repensei, na verdade, o governo transfere a responsabilidade de investir para o consumidor, mas na linha de como a gente falou, é bom que nós podemos fazer a nossa parte. Então, hoje eu estou, agora, né, nesse momento, estou repensando e vou pôr como um impacto positivo e não como negativo. O governo tem um certo interesse em não facilitar tanto, porque ele perde muito em ICMS. Geração de resíduo na produção ainda não foi resolvido, as empresas tratam, mas gera muitos gases nocivos. O descarte de placa no final da vida útil, ela não zera 100%, ela cai para 80%, 70% depois de 25 anos. Mas já tem todo um processo e um planejamento do que fazer com essas placas, que vai aumentar muito o descarte. Segurança, ninguém abordou aqui, mas ainda existe alguns aspectos de segurança de você estar com essa energia na sua casa. Então tem que tomar um cuidado, não pode ser instalado de uma forma qualquer. O aterramento que foi mostrado, é imprescindível que seja revisado. A gente não instala, algumas empresas instalam. Eu não instalo se eu não revisar o terra da casa, porque é fundamental num acidente que esse terra esteja funcionando perfeitamente. Ainda tem algumas dúvidas técnicas no sentido do comportamento do fluxo de energia na malha de distribuição, naquelas redes que foi mostrada, então que você vai ter hora que a energia segue num sentido e hora no outro. Então isso ainda não está totalmente equacionado. Por favor. Bom, nós temos 3 tipos de sistema, que é o isolado, que a gente chama off-grid. Então você usa em locais distantes da rede, onde você precisa de uma garantia, não quer depender da rede.
mas eles usam baterias. Também tem o problema de você futuramente gerar um descarte dessa bateria e no processo está usando, no processo de construção está usando metais. Pode passar o próximo. Bom, aqui já foi mostrado, mas existe aqui a placa, o inversor, porque a placa gera em corrente contínua e a conexão no sistema é em alternada. Então tem um equipamentinho que faz uma mágica, ele transforma de DC para C para poder conectar. E aí existe uma característica que isso tem, vamos dizer assim, várias tecnologias. As placas são todas iguais, eu costumo dizer que são lâmpadas, você troca uma, pode até dar uma misturada, não é o ideal, mas o grande coração do sistema descentralizado é o inversor. No meu caso, eu uso um microinversor que é mais seguro. Pode passar, por favor? Que é o conectado, que a gente chama, ele é ligado na energia da concessionária e funciona. Todo mundo pergunta, mas como funciona? É só imaginar como se fosse água. Você tem no teu telhado uma fonte de água. Você está produzindo 10 litros, está consumindo 8, 2 você estoca em crédito indo para a concessionária. Você passou a consumir 12, opa, não vai dar, me manda os 2 de volta. Então é só imaginar, o elétron é como se fosse água, ele vai para um lado e vai para o outro. A concessionária muda o relógio, tem que ser permissão, autorização, eles demoram 60 dias no mínimo para fazer a medição bidirecional desse elétron, para onde vai e para onde volta. Pode adiantar. Bom, aqui é o que eu tinha comentado, explicar um pouquinho mais, mas isso já está bem. Quem quiser, tem vídeos, eu passo até links na apresentação. Então, toda a parte, como já foi falado também, a parte burocrática é que emperra mais o sistema. Então, hoje, eu vejo que já está tendo um movimento grande. Você pode, por exemplo, num prédio de apartamento, montar uma usina de geração com o CNPJ do condomínio e a energia ser distribuída para os moradores, porque a concessionária tem que acatar a legislação. Ela perde faturamento, mas a legislação obriga. Então a gente tem aí alguns processos que chegam a demorar até 4 meses, apesar de que a lei fixa que a partir da entrada eles têm 60 dias para dar o parecer sim ou não. Então aqui estão as resoluções, pode passar, depois que quiser pesquisar as resoluções, né? Então ela está constantemente evoluindo, tem melhorado, apesar de burocrática, existe como a lei que a gente fala, as leis brasileiras são bem elaboradas, complexas, mas na aplicação é que acaba gerando a demora e a burocracia. Pode passar. Agora rapidamente alguns números, né? Aqui o famoso mapa, né? Então você pode ver, a região nossa é bem privilegiada. Em termos de watts, nós estamos aqui em torno de 300 a 250 a 300 por metro quadrado. Pode passar, por favor. Então aqui volta a aparecer o decaimento do preço e, em contrapartida, a aceleração. Quer dizer, vocês veem que a curva é exponencial, ela é acelerada em termos de evolução e cada ano. Pode passar o próximo. Aqui acabou faltando um slide. Eu quis mostrar justamente isso. Essa aqui, as maiores do mundo, é em 2007. Eu tenho um mapa de 2017 que faltou. As maiores estão na faixa de 600. Quer dizer, subiu em 10 anos, multiplicar por 10 o tamanho das maiores usinas, né? E uma outra coisa também que mudou bastante, aqui não aparecia Estados Unidos, agora das 7 maiores, 5 são americanas, uma francesa e uma chinesa. Na correção que eu vou mandar, eu mando esse quadro também. Então dá para perceber a evolução em 10 anos como está sendo acentuado. Por favor, pode mudar. Aqui a posição, apesar do Brasil ter todo esse potencial, está crescendo, ele ainda não figura entre os 10 maiores, vai demorar um pouquinho, talvez nos próximos 2, 3 anos a gente consiga aparecer. Aqui é no caso do Brasil. Então, se você for olhar, aqui é 2017, aqui a previsão, 2018, que está indo para se concretizar, você está dobrando a capacidade instalada em um ano. E no caso da descentralizada, ela está mais do que dobrando. Então, realmente um crescimento muito rápido. Pode mudar, por favor?
Bom, aqui é só um número no caso de uma residência, um caso real, uma residência mais ou menos de 300 metros. Não é o caso do professor Kassai, que ele lá é muito econômico, a conta dele não chega quase nem no mínimo da concessionária. Então, essa casa ela gasta em torno de R$550, isso equivale a um consumo de 790 kWh, é um investimento de 34.500, vai ocupar 32 metros do telhado dele e se paga em 5,9 anos. Aí tem situações favoráveis, mais desfavoráveis, você tem que buscar sempre o norte para pegar a melhor condição de insolação, então acaba tendo algumas diferenças que podem baratear ou encarecer isso. Acho que o próximo já é a finalização. Eu agradeço aí o tempo que vocês despenderam, fico à disposição para mais informações, quem quiser, meus e-mails, tem os dois, vão estar aí, e de perguntas também acho que vai ser feito depois. Muito obrigado. Obrigado, gostaria agora de chamar o Moacir Eustáquio da Silva. A apresentação dele é de sustentabilidade. Eu vou repetir o que eu falei no congresso da semana passada, né? A minha gratidão, minha e da minha família, pelo fato de eu estar aqui. Olha quem está lá. Levanta aí, levanta aí. É minha filha. Então nós vamos agradecer a Deus a permissão de estar aqui representando a família, e nós chegamos à conclusão que estar aqui é mais importante para nós do que todos os prêmios nacionais e internacionais que foram concedidos para a empresa até agora. Inclusive 2 diplomas que nós vamos apresentar aqui. Sanhaçu é um passarinho que ocorre no Brasil todo, um canoro muito bonito, né? E tem várias tonalidades. Pode passar. E foi ele que deu o nome à firma porque está aí a marca, né? Você vê que é aquele passarinho estilizado, né? Pode passar. E então, o que aconteceu? Em 93 eu estava na cidade, morando em Boa Viagem, lá em Recife, e descobri que era muito melhor morar num lugar desse assim, ó. Um deserto onde só tinha cascavel e cupim, nem formiga não prosperava. Mas eu quero fazer a minha abordagem hoje um pouco diferente da que eu fiz a semana passada. Eu fui buscar lá na física uma entidade que vocês todos devem saber, eu não sei o que é, mas todo mundo deve conhecer. É uma tal de entropia. Entropia. Então, isso aqui é um exemplo de entropia. Isso foi desgastado, chegou a um ponto que não produz mais nada. Uma outra ideia é aquele consumo de energia que foi falado da central até o consumo, sai daqui 1 giga e não chega lá 1 giga, chega menos, né? Então essa perda, né, é entropia, né? Um sistema que vai se desorganizando é entropia. Ou seja, a entropia aumenta e o sistema piora. Então, o que é que a gente tem que fazer? Reverter a entropia. E os seres vivos, eles têm esse poder, né? A vida, ela inverte a entropia. Então, botar aí 1000 bois pastando aí fica uma beleza, né? Não é negativo. Tem que botar uma diversidade muito grande, tá? Que aí vai surgir uma floresta e essa entropia vai desaparecer. Ok? Pode passar. Olha aí. Então, eu comprei um catavento bem simples, daquela era dos dinossauros, né? Que foi falado aqui. E achei água lá embaixo, essa água bombeava para cima. Eu usei também o sistema de irrigação bem jurássico também, né? E o fato é que foi prosperando, um aqui, outro ali, pode passar, né? E com 4 anos de trabalho, o meu vizinho achou de queimar o sítio dele, e o meu ficou mais entropizado do que estava assim. Tá? Aí, olha só o resultado, né? Que já prometia produzir alguma coisa, ficou totalmente incapaz de produzir. Essa é uma das características da entropia. O sistema vai ficando incapaz de produzir qualquer resultado, né? Isso aí é um exemplo. Então, depois aconteceu aquilo lá em 97, né? Então nós voltamos a fazer tudo sem conflito e chegamos a esse ponto, olha. Uma floresta, né? Inclusive com a água, estão vendo aqui, ó. Cadê o... Com água, né? E muita vegetação. Esse é meu filho, esse negão aí, e a minha filha loura está lá. Pode passar. Então, nós resolvemos plantar um canavial e construir um engenho de açúcar, mel e cachaça e rapadura. Provar a rapadura, né?
Então, vejam bem, naquela hora eu falei que aqui, tanto aí como na construção da fábrica, eu não usei banco, né? Pode passar. Tá? A gente construiu isso tudo com mão de obra própria, recurso próprio e tudo. E aqui também eu quero mencionar a questão do banco e do governo. São duas entidades que aumentam muito a entropia. Tá? É verdade, vou dar várias demonstrações. Né? Vamos para frente por quê? Aí está a fábrica construída então e funcionando, produzindo cachaça para quem quiser saborear. Pode ir em frente. O depósito, né, de envelhecimento da cachaça, com 3 tipos de madeira e alguns dos prêmios que nós conquistamos. E no estrangeiro, inclusive. É bom dizer que esses prêmios estrangeiros juntamente com uísque, rum, vodka, todos os destilados entram no mesmo concurso. E quem ganha ouro é ouro, quem ganha prata é prata e bronze é bronze, tá? Mas entre todos os melhores do mundo. Pode passar. Aí a nossa, aquela gata ali dando aula para visitantes, porque como a coisa ficou assim, diferente, muita gente vinha visitar, ia visitar e a gente não cobrava, né? Ia dando explicação, e chegou a hora de dizer, olha, o dinheiro não é o principal, mas é importante. Então passamos a cobrar, resultado, aumentou ainda mais a frequência, agora tudo agendado direitinho, né? E nós também melhoramos a qualidade da apresentação, uma turismóloga aí, profissional, né? Dando aula sobre o processo e tudo mais. Pode passar. Isso aqui é uma demonstração também do problema da entropia, da mudança do clima, né? Um lugar onde não tem árvore, quase não tem árvore, e um lugar onde tem bastante árvore, pode passar. Como aí, ó, o termômetro, tá vendo? Que instalamos ali, ele vai dar uma diferença num dia. Na mesma hora a gente fotografa o termômetro aqui e vai para dentro da floresta. 8 graus de diferença. Então, isso mostra como foi possível mudar o clima em termos locais. Eu posso mudar no mundo, mas na minha propriedade eu mudei. Tá? Pode passar. Então, hoje foi falado bastante sobre energia solar. Quando eu comprei aquele catavento jurássico lá, eu também comprei 2 plaquinhas fotovoltaicas nos Estados Unidos. Ela foi lá, ver meu irmão que estava morando lá, e trouxe, né, na mala de mão mesmo as placas. Eu instalei há 25 anos atrás, 23 anos, né? E aí funcionava com a bateriazinha e tal, né, só para eu ler de noite, né, ouvir uma notícia, uma música. E quando o camarada, em uma dessas visitas, eu falando que eu tinha energia solar em cima da casa, eu mostrei, aí um rapaz me falou, depois eu quero começar com o senhor. Aí veio me vender essas placas. E me prometeu garantia de 20 anos. Eu não duvidei, porque eu tinha placa com 20 anos funcionando. Então foi a venda, foi a mais fácil que ele podia ter feito. Porque eu acreditei na mentira dele de garantia de 20 anos, né? Tá aí, né? Então, essa plaquinha que está aí, isso aqui, ó, a gente botou também nas rodovias. Visite o primeiro engenho a energia solar do Brasil. Isso diminuiu aquele tempo de amortização do nosso investimento. Porque o que veio de gente só para visitar o primeiro engenho do Brasil, que é tocar a energia solar, melhorou o rendimento, certo? O nosso faturamento. Pode passar. Aí é a fábrica de rapadura, que vocês acabaram de degustar, os que tiveram permissão, né? Rapadura, mel, açúcar e mel de engenho, tá? Aí a loja que nós, isso é dentro da propriedade, onde nós comercializamos todos os produtos e mais uns bibelôs, lembranças, e até cerveja nós estamos fazendo também. Isso aqui é cerveja, o meu filho está fazendo numa fábrica de um amigo. Isso também mostra a mudança do tempo, né? Hoje não há mais concorrência no sentido de conflito, mas no sentido de se complementar. Então o menino fabrica cerveja, mas a fábrica dele está ociosa. Então o meu filho, para aprender fermentação, melhorar a nossa fermentação, ele aprendeu a fazer cerveja, e faz cerveja lá na fábrica dele, e eles fazem o negócio pela internet, em garrafa, tudo oficializado pelo governo, tudo registrado, tranquilo. E abriu mais um leque de negócio para nós, ok? Isso aqui é o stand que nós fizemos em Belo Horizonte. Pernambucano é meio enxerido, tá? Então a gente vai para a terra da cachaça e tem que levar a bandeira de Pernambuco, tá aí, ó. E esse stand, né? Esse stand, ele foi decorado por um amigo nosso que é artesão, lá em Bezerro, lá perto da gente. E aí, hoje exatamente, pode virar. Hoje exatamente, cadê? Pode virar. Ele está fazendo essa obra que está inacabada. Isso aqui eu não mostrei a semana passada, porque a semana passada exatamente ele tinha feito isso como está aí. Mas ainda não está pronto. Isso aqui, ó,
Isso aqui vai ser uma explosão de cores e brilho. Tá? É o caboclo de lança do Maracatu de Pernambuco. E lá é uma revoada de pássaros. O que é isso aí? 2 caixas d'água imensas com 25 mil litros de capacidade que a gente usa para explicar o problema da chuva, pluviômetro ali, a gente mostra para a garotada, um pluviômetro, 1 metro quadrado ali no chão, tá vendo? E um regadorzinho, dá 1 litro de água, o menino vai lá e faz chover 1 milímetro. E aí a gente ensina isso também em gratidão. Olha, quando o Papai do Céu manda 1 milímetro, não reclama não, porque para mim aqui no meu sítio é como se ele tivesse uma caixa imensa dessa daí, lá de onde ele quis trazer, e ele não bota no meu sítio, ele se me espalha em todos os pontos do meu sítio. Uma caixa dessa para cada milímetro, né? Então a gente usa tudo isso para instruir a criançada, que nós recebemos lá desde 9 anos até pós-graduação. Certo? Bem, mas agora vamos falar sobre entropia do governo e do banco. Por que tem essas caixas? Ah, os diplomas. Ah, mas já pensou, tem calma aí, rapaz, não vou terminar agora não. Ainda tem tempo aí, não tem? Acabou? Já acabou o tempo? Ah, pode ir? Olha só, essas caixas, por que elas estão aí? Elas são usadas para reciclar a água do aquecedor, do resfriamento dos alambiques. Né? O alambique esfria com a água fica quente. Se eu jogar na natureza, eu estou prejudicando a natureza. Então a gente reutilizava. Bem, mas ainda assim, o governo, ele se achou no direito de me cobrar a outorga d'água. Porque, olha, um lugar que eu cheguei, não tinha água de jeito nenhum, nem para beber, e hoje tem água para tocar uma fábrica dessa, ele achou o direito de cobrar a outorga d'água. Ele contou para a visita, tinha uma tela e falou, não, recicla a água da chuva, faz um relatório que o governo vai ter que aprovar. Aí compramos essas caixas, ficaram 2 trambolhos azuis imensos, né? E a gente está reciclando a água da chuva. Aí vem a história. Botamos arte, né, para embelezar. E isso diminui a entropia. Arte, inteligência bem utilizada, compaixão, tudo isso diminui a entropia. Né? E aí, esse sistema, veja só, aí vamos para o banco. Vamos comprar essas caixas. O cara me pediu um preço. Aí eu falei, em quantas vezes? Ah, em 10, 15 vezes. E à vista, ele deu um desconto. Esse desconto foi exatamente o que nós pagamos para o artista fazer essa obra de arte aí. Eu prometo mandar pelo grupo essa obra concluída, tá? Não está incompleta. Então, ou seja, com o vírus lá do banco, eu estaria com 2 trambolhos azuis aí, né? Mas, com a inteligência, com o esforço em reduzir a entropia, nós pagamos o artesão para fazer 2 obras de arte, que na verdade é um conjunto, né? Que a turma que já achou lindo, não sei se vocês estão achando. Porque ele sai inacabado, né? Agora passa o diploma, por favor. Só para encerrar, né? Esse foi da Fundação Getúlio Vargas, em 16, nos colocou entre as 12 empresas que praticaram a inovação para a sustentabilidade, as 12 melhores do Brasil, apesar de ser uma empresa desse tamanho, e aquele lá é o certificado de carbono compensado, quer dizer, toda a sujeira que a gente joga na atmosfera, com queima de bagaço, caminhão carregando cana, etc, etc, a gente compensa não só com canavial, mas também com árvores que nós plantamos todos os anos.